Perspectivas do agronegócio no Brasil diante da crise internacional. Quem vai analisar esse tema conosco, quem está analisando, é o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Ministro, vamos falar um pouquinho de crédito agrícola. O novo Plano Agrícola e Pecuário prevê crédito rural para a safra 2011-2012 em 107,2 bilhões de reais, um aumento, portanto, de 7,2% em relação à safra anterior. Para custeio e comercialização, serão destinados 80,2 bilhões, com um aumento de 6% em relação à safra anterior. Os investimentos receberão 20,5 bilhões de reais, com 13,9% de aumento. E as linhas especiais de crédito, com 6,4 bilhões, um aumento de 1,56%. É um bom volume de crédito agrícola? Bom, o crédito eu acredito que é até razoável. Agora, eu quero, infelizmente, dizer aos senhores que acontece o seguinte. Já houve um período no Brasil em que o crédito rural, comandado pelo sistema financeiro, financiava o produto. E vou citar. Você quer um trator? Quero. Quanto custa o trator? 81 mil reais. O gerente ia no cadastro. Opa, esse cadastro com 81 pode autorizar. Se ele comprasse esse trator e fosse botar como táxi na cidade, não tinha problema nenhum. Ah, você quer fertilizante? É. Quanto você quer de fertilizante? 100 mil reais. Olhava o cadastro. Não, pode financiar. Se ele pegasse esse adubo e botasse dentro do paiol lá e nunca usasse, não tinha problema nenhum. Nós viemos e modificamos isso. Nós modificamos que o crédito é para financiar projetos agrícolas. Financiar aquilo que se precisa para haver inovações, incorporação de novas tecnologias, desenvolvimento de produto e financiar o produto final. E fizemos isso. O Polo Centro foi um exemplo. Que era o desenvolvimento do Cerrado. Do Cerrado, desenvolveu o Cerrado, foi graças a essa mudança. De lá para cá, e eu não estou falando de ministro A, B ou C, o Ministério da Agricultura veio perdendo a liderança que tinha. E perdeu tanto que hoje o crédito rural é manejado na área financeira outra vez. E esse recurso está sendo olhado em função de cadastros e não de projetos. Ora, eu vou ser franco, pegasse um volume de dinheiro desse, entregar para o sistema financeiro comandar, é abrir a porta do galinheiro e botar a raposa lá para vigiar as galinhas. Ele não faz o efeito que precisa. Se houvesse uma racionalização desse crédito, ele daria e os resultados seriam muito maiores. Eu queixo isso. Agora, não quero ser aqui o crítico. Porque se vocês me botassem lá hoje, eu ia fazer a mesma coisa, não tem recurso, não tem condições. Ou então não ia, que é o mais fácil, né? Agora, doutor Paulinelli, muitas lideranças do setor agronegócios, da produção agrícola em geral, eles costumam dizer que no Brasil praticamente não há uma política de seguro agrícola, que os mecanismos existentes, eles protegem muito mais os bancos do que os produtores, como deveria ser. O senhor concorda com esse tipo de avaliação? Eu concordo plenamente que você está falando com a pessoa que mais lutou pelo seguro no Brasil. Inclusive o Proagro, que está aí, foi eu que fiz em 1974, contra toda a equipe econômica da época. O presidente Geisel, porque achou que precisava de fazer. Nós não tínhamos nenhuma experiência de seguro. Um país desse tamanho, você precisava de ter pelo menos dados para fornecer às companhias de seguro que nós queríamos que elas desenvolvessem para fazer seus cálculos atuariais. Não se tinha isso no Brasil. Não se tinha a Embrapa, não se tinha o IBGE trabalhando, não se tinha uma Conab trabalhando desse jeito. Quais eram os argumentos que o senhor teve que enfrentar da área econômica? Que era um negócio perigoso, que era um saco sem fundo ou coisa semelhante. Eles gostam de trabalhar muito dentro dos limites. Se houvesse uma catástrofe, naturalmente, que seria perigoso. Agora, na realidade, no Brasil não há catástrofes a não ser localizadas. Se você consegue espalhar o seguro pelo Brasil inteiro, onde você não teve catástrofe, compensa. Toda empresa de seguro do mundo fala, não entendemos, o Brasil é o melhor país para se fazer seguro rural e não consegue fazer. Vocês sabiam que aquela emenda da Constituição é de minha lavra? Exigindo que o governo faça o seguro rural através de empresas. Eu tenho até vergonha dela, de empresas privadas subsidiando os prêmios. Eu tenho até vergonha porque uma Constituição não devia tratar desse jeito, exigir-se-ia o seguro e deixar que...
Até isso nós fizemos, porque eu tinha medo que o governo não fizesse. E não fez. 88 para cá, nós não temos seguro rural ainda. O que está aparecendo aí, primeiro, o Proagro foi levado para a agricultura familiar. Ainda bem que pelo menos garante os bancos, você tem toda a razão. Segundo, o seguro rural está sendo feito ainda de forma que não é seguro rural. Ele praticamente não protege o agricultor de riscos. Segura o dinheiro do banco, né? Não, ele ajuda o banco e ajuda o produtor também, mas muito caro. Muito caro. O governo não está exercendo sua política de fazer o subsídio como o que precisaria mudar no sistema de fazer seguro? o seguro rural? Não tem. Tudo? Fazer tudo. Tem tudo. Tem a Constituição, tem a lei, criamos o fundo de catástrofe, tem os regulamentos, estão todos eles aí publicados, mas não sai, não há vontade política de se fazer. Quer dizer que e me desculpa, o agricultor nisso ele é muito culpado, porque ele não exige. É o único país grande para todo mundo que não tem seguro rural. Você sabia que o seguro rural na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, etc., estão subsidiando o seu produtor através de seguro rural? Por uma razão muito simples. Eles garantem o preço e a renda. A OMC não pode entrar nisso. Que paradoxo é esse, doutor Paulo Nery? É um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Não tem seguro rural. E está na Constituição, como o senhor disse. Isso aí são as coisas brasileiras. Mas, infelizmente, eu tenho que lhe dizer, em compensação, o Tesouro está carregando uma dívida de 100 bilhões, que são de sinistros, e a iniciativa privada mais 50, são 150, e o governo está rolando essa dívida. Sabe quanto ele paga por ano? Com o juro de hoje, 15 bilhões de reais. 15 bilhões, 16 bilhões de reais, se você pegasse 3 para começar e 5 para garantir, você faria o seguro e nunca mais se criaria essa dívida. Infelizmente, eu vou dizer, o governo está achando bom ter essa comida no coxo. Quando ele precisa dos deputados, ele fala, vou cobrar o crédito rural, eles correm lá. E aí negociam. Não, eu voto aqui, mas você... Ora, isso é coisa de brincadeira. Não estou falando contra os deputados, porque eles sabem a minha opinião, já me levaram várias vezes e eu dei essa opinião lá. Isto é brincadeira, isso é irresponsabilidade nossa. É o que está ocorrendo. Doutor Paulo Nery, vamos falar um pouquinho do preços mínimos. O governo está prevendo um aporte de 5,2 bilhões de reais para a equalização de preço e garantia de preço mínimo. Isso é suficiente? Essa quantidade de recursos é suficiente? Não. Não é suficiente? Pode ser que nem vai precisar dele esse ano, porque os preços estão bons. Estão bons. E, inclusive, acabou de abaixar o preço mínimo do milho, por exemplo, no Mato Grosso. Isso, nos Estados Unidos, caiu um governo. Aqui ninguém sabe. Eu vim saber depois. É uma brincadeira. Eu acho que o preço mínimo, não sei se vocês conhecem toda a legislação, desde um decreto-lei número 19 até as leis de hoje, são 3 leis obrigando o governo a garantir o preço mínimo. Ele não garante. Ele arrumou subterfúgios, faz aí aqueles leilões, faz aqueles papos, faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A verdade é que não se garante. Como não garante? Eu digo, se passar o preço cair muito por uma contingência qualquer de mercado, desabar o preço e ficar um preço que não seja remuneratório, o governo não banca o mínimo? Não banca. Ele tem feito um tipo de leilão em que o agricultor fica com direito na diferença, só que essa diferença não fica no bolso do produtor, ela acaba se desviando de outras áreas e ele subsidia o produto para ele passear no Brasil. Acho que isso não é certo. Esse é um problema que o governo tem que acordar para ele urgente. A política de preço mínimo foi uma das principais usadas na década de 60 e 70 para desenvolver a agricultura brasileira. Não foi só eu, ela já vinha muito bem operada, ela usava aquela conta movimento do Banco do Brasil, extra limite, quando precisa compra. Agora o governo tem que comprar de fato, para garantir, porque quem vai sofrer são os pequenos produtores. Tem que fazer o estoque regulador. Lógico, o buffer stock todo mundo tem, o Brasil não quer ter. O Brasil não tem estoque regulador, nem muito de etanol, pouco, né? Muito pouco, nem de etanol. Se tivesse, talvez não estaríamos nessa condição de hoje, né? Está propondo fazer. Mas, ministro, o senhor já deu aí uma mencionada de leve, mas o tema é palpitante e polêmico. Código Florestal. Como é que o senhor, que é da área, foi ministro e, enfim, como é que o senhor entra nesse debate que está aceso aqui no Senado Federal? Não, fui ministro e gerenciei o código, né? Naquele tempo já existia. Agora, naquele tempo tinha mais riscos, o Brasil estava diante de uma equação muito difícil. Na década de 60 e 70, o Brasil foi um dos maiores importadores de alimentos do mundo. Nós importávamos 30% do que consumíamos e era um dos alimentos mais caros que existiam. 30%? 30%.
A conta café subsidiava a indústria brasileira, subsidiava a importação de alimentos. Até que veio em 72, você se lembra disso, e veio o primeiro choque do petróleo, e passa de 3 para 11 dólares. Eu estive no governo e vi, muitas vezes, nós comprávamos petróleo a 15, 19 dólares no mercado de spot, e depois foi a 33. Vocês se lembram disso? Este é um drama que nós temos. Este é um drama. Nós precisamos fazer com que os nossos produtos atinjam o seu estado produtor com aquilo que nós podemos fazer em condições de qualidade, de preço, de oferta, e o governo estabelecer regras para que ele entre no mercado de forma adequada, senão fica como naquela época. Você sabe que naquela época, 60, 70, a família média brasileira gastava de 42% a 46% de renda familiar, não é de salário mínimo, não, em alimentação. Sabe quanto gastam hoje? 13,6%. Sobrou dinheiro, né? Para comprar seu carrinho, naquela época não tinha, sua roupa, para ter sua casa, para ter seus bens de consumo não duráveis, para ter a educação, a saúde e assim sucessivamente. Quem fez isso, quem propiciou isso foi um agricultor que viu sua renda ser corroída de 1980 a 2000 em 70%. O preço do alimento de 1980 a 2000 caiu de 100% para 30%. E quem beneficiou foi o consumidor brasileiro, que hoje tem um dos alimentos mais baratos do mundo. Sim, ministro, mas vamos voltar para o Código. Quais são os pontos que o senhor destaca que se salvam e que não se salvam no Código? Bom, eu já explicitei. Eu acho que o Código brasileiro precisa existir. Ele fundamentalmente tem que ter uma vinculação à nossa capacidade científica de preservar, de usar, de manejar os nossos biomas sem degradá-los, sem destruí-los. Mas tem que punir quem desmatou ilegalmente? Bom, isso aí é uma... Veja bem, punir como? Eu estava no governo e pude auxiliar muito produtor a abrir o cerrado até 50% na Amazônia, por exemplo, e 80% aqui embaixo, financiando a ele. Eu financiei. Depois vem o sujeito, passa. Não é 50%, é 80%. Ele vai ser punido porque o governo resolveu passar? Eu acho que isso aí tem que ser bem estudado. Nós precisamos parar com esse fiscalismo. Não é assim que se faz. No momento que nós, cientificamente, estudemos os nossos biomas e mostramos que ele é viável, que ele é econômico, que a floresta vale mais em pé do que derrubada, pode deixar que o homem mesmo fiscalize. Agora, botar esse fiscalismo, vocês estão vendo aí, criar dificuldade para vender facilidades. Eu não estou querendo acusar A, B ou C, mas isso a imprensa tem sido farta no anúncio, especialmente na área florestal. Eu acho que isso precisa de ser mudado. Eu acho que essa proposta que está aí, ela ainda precisa de melhorar muito, no momento em que ela incorporar a base científica como regra do manejo, do uso, da utilização e da preservação dos nossos recursos naturais, aí sim nós temos um modelo que vai naturalmente servir para não o Brasil, mas para o mundo inteiro. Doutor Paulo Nery, o senhor disse que tem viajado muito pela América Latina, pelo mundo também, que sempre lhe perguntam acerca das potencialidades, da capacidade brasileira em torno da energia renovável. Aliás, tem havido uma desnacionalização das fontes produtoras. Muitas empresas estão aqui agora atuando nesse setor. Qual que o senhor acha que deve ser a nossa postura diante do mundo? Porque ela tem sido uma possibilidade de integração, já que o governo tem a política de integração sul-americana, latino-americana, e com a África, a Embrapa está lá e tal. Qual que o senhor acha que deve ser a nossa política para isso? Eu defendo a posição que o Brasil deve, dentro dos recursos que dispõe, não só recursos humanos, tecnológicos, científicos e recursos naturais que a natureza nos deu, que ele deve apropriar-se disso e fazer montagem dos seus projetos, de preferência, se puder ser, empresas nacionais. Isso não significa que nós devemos ser jacobinos nisso.
Eu acho que as empresas que para aqui vêm, elas vêm plantar, colher e vender. E aqui nós temos autonomia para dizer, não, esse álcool vai ficar aqui, não fora. E eu acho que isso aí tudo, isso faz parte do que nós chamamos de globalização hoje. Eu não sou jacobinista em termos de dizer, não, aqui nem entra ninguém. Ao contrário, eu só tenho medo de uma multinacional. De várias eu não tenho, não. Porque elas competem entre si e nos dão o resultado de um conhecimento que elas têm, que é a competência, principalmente na gestão, na administração, etc, etc. O que eu defendo, sinceramente, é que nós precisamos de abrir os nossos recursos naturais que nós temos para tirar essa grande vantagem que o Brasil teve, de aprender a fazer uma energia que é renovável, que não polui e que traz a melhor solução para a humanidade. Quem dera que a gente pudesse. Não acho que o álcool veio para substituir o combustível, especialmente o petróleo. Ele vem como um oxigenador, onde você mistura o álcool aí até 25%, você tem o resultado de uma combustão muito mais saudável do que limpa, né? Mais limpa. Eu acho que é por aí que nós temos. E só esses 25% dá um mercado que dá para o Brasil ter uma usina em cada município e ainda é capaz de faltar algumas. Paulinelli, falta um minuto para acabar nosso programa. Eu queria uma palavra sua muito curta sobre a questão da dívida dos agricultores. Os agricultores estão sempre em condições, podem estar sujeitos a não ter condições de pagar aquilo que tomaram do crédito rural. Há uma solução para isso? Tem que ter. O governo tem que analisar isso sob o ponto de vista estratégico. Eu não advogo que não se pague. Já fizeram várias tentativas, os chamados planos de prorrogação e de forma de ajustamento para se pagar, e o que eu acho que precisa é tomar isso como uma política efetiva para a solução do problema. Tem vários países que já fizeram isso no mundo. Você pega aí a Austrália, você pega aí Nova Zelândia, era a situação brasileira com a dívida proporcionalmente muito maior. Entrou o governo, resolveu, vamos resolver, vamos. O agricultor pagou tudo, não tem mais dívida hoje. E o governo está satisfeito. Por quê? Porque ele fez uma política certa. Ele usou a própria propriedade do agricultor como garantia da dívida, e o agricultor passou a produzir, e à medida que ele ia produzindo, ele ia pagando um DX na sua produção até que liquidou. Com pouco mais de 15 anos, eles liquidaram tudo. Tem exemplos aí que nós podíamos ir lá e aprender com eles. Não existe. Ela é realmente perigosa. Nós devemos só a bancos oficiais 100 bilhões de reais. E o que me informam aí, na área privada está mais de 50. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Abramilho. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. Ao você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.